Bom dia, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio, turma do primeiro ano de bioquímica. Meus queridos, primeiramente, em relação à nota da nossa avaliação realizada na semana passada, eu gostaria de dizer para os senhores que nós já estamos avaliando, corrigindo. Entretanto, alguns alunos ainda não entregaram, porque o prazo para entrega são de 6 dias, né? E tem alguns alunos deixando para o último dia. Então, por isso, nós ainda não lançamos a nota lá no sistema, mas fiquem tranquilos que até no máximo a próxima aula nós já teremos a nota no sistema e também na nossa próxima aula nós estaremos realizando a correção questão por questão, tirando qualquer dúvida em relação à sua nota do primeiro bimestre, tá ok? Bom, hoje nós iniciamos então as nossas aulas do segundo bimestre. Iniciaremos com um conteúdo chamado carboidratos, tá? Mais uma macromolécula que nós estaremos estudando. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, a aula está bastante interessante, ela faz parte aí da apostila que vocês têm, ok? É a aula de número 4 na apostila. Peguem suas apostilas e vamos começar a aprender um pouquinho sobre o que são os carboidratos, a sua estrutura química e a sua importância biológica. Bom, nessa aula nós estudaremos sobre os carboidratos, sobretudo os monossacarídeos e disacarídeos, e também sobre os polissacarídeos. O que são esses mono, di e polissacarídeos? Fiquem tranquilos que vocês vão entender com o decorrer da aula. Olha, na introdução, nós dizemos que os carboidratos são as moléculas mais abundantes na natureza, presentes em plantas, animais e micro-organismos. Eu gostaria de frisar essa palavra aqui, olha, abundância, ok? Abundância. Os carboidratos são as moléculas mais abundantes na natureza. Então, de todas as macromoléculas que nós conhecemos, ácidos nucleicos, lipídios, proteínas, vitaminas, carboidratos, os carboidratos são as mais abundantes. Lembra que nós falamos que as proteínas são as mais importantes por conta da sua função, né? Desempenha praticamente todas as funções bioquímicas, catalíticas, não é? Dentro das células, mas os carboidratos são os mais abundantes. Nós vamos entender por quê quando nós formos observar a função dos carboidratos, tá ok? E onde eles estão? Eles estão nas plantas, nos animais, nos micro-organismos. Nós podemos chamá-los de hidratos de carbono, glicídios, glícides e glucídios, tá? Então, além do nome carboidrato, vocês podem encontrar no livro esses outros nomes que são congêneres ao nome carboidrato, a nomenclatura carboidratos. Aqui nós estaremos chamando sempre de carboidratos, tá ok? Para que não haja dúvida do que nós estamos falando. Então, quais são as funções dos carboidratos? Primeiro, fornecimento de energia. Praticamente todos os seres vivos utilizam carboidratos como fonte principal de energia. Então, a oxidação dos carboidratos vai fornecer aí a energia necessária para a produção de ATP, que consequentemente será utilizada durante as reações enzimáticas e demais reações que necessitam de energia dentro das células, ok? Então, o fornecimento de energia é muito importante. Armazenamento de energia é uma das funções dos carboidratos. Nós vamos ver que as plantas armazenam carboidratos. Os animais também armazenam uma certa quantidade de carboidratos como fonte de energia. Também é um componente da membrana celular. Então, nas membranas celulares, nós encontramos glicídios, carboidratos, que estão ali como moléculas sinalizadoras, não é? Importantes, presentes na membrana, ok? Além disso, nós vamos ver que existem estruturas tanto nas plantas quanto nas bactérias, que são ricas em carboidratos e que vão conferir a esses seres vivos uma estrutura rígida, uma barreira física, ok?
Que é o que nós estamos falando aqui embaixo. Olha, principais componentes estruturais de muitos organismos: parede celular da bactéria, fibra de celulose das plantas, né? Exoesqueleto das baratas, olha só. Então, por que a gente acorda meia-noite, quando vai lá na cozinha, liga a luz, aparece uma barata? E aí nós queremos nos vingar dela, né, pelo susto que ela nos dá, e aí é natural que nós buscamos aí uma chinela e dá-lhe uma chinelada nela para ver se ela morre, né? E o que acontece? A barata morre na primeira chinelada? Na maioria das vezes não. Veja, uma chinelada que dói tanto e a barata não morre. Por que a barata não morre na primeira chinelada que a gente dá ali nela? Nós vamos saber nessa aula, ok? O que a barata tem que confere tanta resistência a danos físicos, certo? Veja, os carboidratos, de maneira geral, são produzidos pelas plantas através do processo chamado fotossíntese. Então, os carboidratos, de maneira geral, são produzidos nas plantas através do processo chamado de fotossíntese. Então, na fotossíntese, o que nós temos? Nós temos as plantas, não é? Seres autotróficos, capazes, então, de coletar a partir das suas raízes água, também obter gás carbônico aqui a partir das suas folhas, não é? E através da luz solar, isto é, dos fótons de luz aqui obtidos pela iluminação solar, transformar então o gás carbônico, a água, em glicose. E glicose é um carboidrato, é um tipo de carboidrato, ok? Então, as plantas, elas são capazes de assim fazer: transformar gás carbônico, água, juntar, formando assim glicose, um carboidrato, e liberando aí oxigênio a partir dessa reação que nós chamamos de fotossíntese. Então aqui observa-se que os carboidratos, eles são produzidos lá nas plantas. Obviamente que nós podemos observar, e nós veremos lá no último bimestre da bioquímica, que alguns animais também podem produzir carboidratos, né? Por vias de biossíntese de carboidratos. Mas naturalmente nós obtemos os carboidratos a partir da alimentação das plantas ou de outros animais que consequentemente se alimentaram das plantas, ok? Certo? Então aqui mais uma vez, olha, carboidratos é por conta da formação, da composição química dessas moléculas. Os carboidratos, eles são formados majoritariamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso o nome carboidratos ou hidratos de carbono, ok? Em relação à estrutura dos carboidratos, nós podemos classificá-los, certo? Antes, nós precisamos observar aqui a cadeia que corresponde aos carboidratos. Os carboidratos, eles apresentam uma estrutura comum. Os seus monômeros, que vão compor os polissacarídeos, apresentam estruturas químicas comuns, com algumas diferenças, e é isso que nós vamos ver a partir de agora, ok? Primeiro, olha só, aqui nós temos um exemplo da glicose. Ela é também chamada de aldoexose. Por quê? Porque ela é formada por um grupamento aldeído, olha só. Neste primeiro carbono aqui, nós temos um grupamento aldeído, que é o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio e uma simples com o hidrogênio. Então, nós temos aqui o grupamento aldeído, por isso que nós chamamos ela de aldo. E exose, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, exose, então aldoexose. No caso da frutose, nós temos também quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mas ela é formada não mais por um grupamento aldeído, ela é formada por um grupamento cetona,
que é caracterizado por um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Então, nós podemos chamar ela de frutose ou ceto, que vem de cetona, hexose. Então, aqui 2 exemplos para vocês observarem aí como que é a nomenclatura dos carboidratos, tá certo? Tudo bem? Mais uma vez, olha, em relação aos grupos funcionais, nós podemos classificar os carboidratos em 2 tipos. Os tipos aldose e do tipo cetose. O tipo aldose são aqueles carboidratos que apresentam o grupamento aldeído no primeiro carbono, ok? Que é esse grupamento, olha, um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação com hidrogênio. O grupo cetose corresponde àqueles carboidratos que apresentam uma cetona, que é esse carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, ok? Então, aqui está a cetose e aqui a aldose. Exemplos: glicose é uma aldose, porque apresenta o grupamento aldeído. Frutose é uma cetose, porque apresenta o grupamento cetona no lugar do grupamento aldeído, tá ok? Então, nós conseguimos diferenciar os carboidratos a partir do seu grupo funcional, certo? Muito bem. Vocês lembram lá dos aminoácidos, quando nós falamos sobre os esteroisômeros, que nós temos aminoácidos D-aminoácidos e destroaminoácido e e levoaminoácido. Então, aminoácidos do tipo D e aminoácidos do tipo L, aminoácidos, que nós falávamos lá que a fórmula química é a mesma, mas a posição espacial da molécula é diferente, não é? Então, acontecia para os aminoácidos e aqui também acontece para os carboidratos, ok? Então, existe isomeria óptica também nas moléculas de carboidratos. Então, nós podemos ter uma D-glicose e também podemos ter uma L-glicose. Veja, a estrutura química é a mesma, só que a posição espacial da molécula é diferente, ok? Isomeria óptica nesse caso, certo? Então, como nós saberemos se a molécula ela é do tipo D ou do tipo L? Simples. É importante nós olharmos a hidroxila do penúltimo carbono. Ó, aqui é o primeiro carbono, que é a cabeça, onde nós temos aqui o grupamento aldeído. Aí nós contamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O penúltimo é o quinto. E aí nós olhamos a hidroxila, ok? Então, olha só, a hidroxila aqui, olha, está na posição direita da molécula. Então, nós chamamos de D-glicose. Já aqui, olha, a hidroxila está para a esquerda da molécula. Então, nós chamamos de L-glicose, certo? Olha, por que é importante nós sabermos disso? Porque a maioria dos monossacarídeos de ocorrência natural são do tipo destro. Então, quando nós estivermos no laboratório, principalmente nas aulas que é necessário suplementar meio de cultura, por exemplo, com glicose, aí vocês vão lá e vão buscar a glicose do laboratório. E vocês vão ver que vai estar escrito D-glicose. E aí vocês agora sabem o que significa esse D. Significa que é uma glicose do tipo destro. Quer dizer que a hidroxila do penúltimo carbono está para a direita da molécula, ok? Certo? Então, é esse tipo de carboidrato que a maioria das células utilizam aí para a produção de energia, certo? Veja, até então nós estávamos vendo a molécula dos carboidratos como uma estrutura parecendo uma espinha de peixe, né? Olha, parece que aqui a coluna cervical e aí saindo aqui as costelas, né?
coluna do peixe, que eu não sei se é cervical o nome, tá? Falei chutando aqui. Mas aqui tem a coluna central do peixe e aí as espinhas do peixe, né? Então, é esse tipo de projeção, né, da molécula de glicose, nós chamamos de forma de cadeia aberta ou projeção de Fischer, né? Que é a sequência ramificada, olha, certo? Nós botamos aqui os carbonos e mostramos as suas ramificações, ok? Mas no livro nós também encontramos, e aqui também na aula, nós encontraremos essa nomenclatura aqui, ó, que é a estrutura cíclica. Veja, olha só, vamos contar os carbonos, aqui é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6. O que acontece? Olha, a estrutura cíclica ela é formada pela ligação do carbono 1 com o carbono 5, olha, fechou a molécula, tá vendo? Aqui está o último carbono, aqui está o carbono 5. Lembrando que na química, cada interseção dessa é um carbono, né? Então, olha só, carbono 5 ligando aqui ao carbono 1, forma uma estrutura cíclica. É assim que os carboidratos estão em ambiente aquoso, certo? Por isso que, na maioria das vezes, eles são desenhados desta forma nos livros, são desenhados desta forma nos materiais. Por quê? Porque está representando a estrutura dos carboidratos, neste caso aqui a estrutura da glicose, certo? No ambiente aquoso. Então, no ambiente aquoso ocorre essa ligação aqui entre o primeiro carbono com o carbono 5, ou do primeiro também com o carbono 4, formando a estrutura cíclica que nós chamamos de projeção de Haworth, certo? E ainda pode ser apresentado desta forma aqui. Vocês podem encontrar por aí a molécula de glicose sendo apresentada desta forma. Primeiro carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, há aparentemente uma deformação na molécula e ela apresenta uma forma de cadeira. Alguém olhou para isso aqui e disse que isso parece uma cadeira, né? E é cadeira mesmo, não é cadeia não. A cadeia é a primeira, essa daqui é cadeira. Então vamos ver aqui, né? Parece uma cadeira? Não sei. Chega a parecer porque se a gente puxa isso aqui, parece as pernas da cadeira, né? Então essa é a forma cadeira também que a gente pode encontrar nos livros. Qual é a forma, a estrutura mais comum, professor? Essa aqui, ó, a forma cíclica, ok? Essa é a que a gente vai encontrar bastante a partir de agora, tá certo? Então, como é que forma essa forma cíclica? Veja, nós temos aqui a D-glicose na sua estrutura em cadeia, né? Ou projeção de Fischer, e como ela sofre ciclinização. Primeiro, no ambiente aquoso, certo? Então, no ambiente aquoso, a glicose ela vai sofrer essa ciclinização. Não só a glicose, mas a frutose, os outros carboidratos que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, como isso ocorre? Olha, a ciclinização ele é o processo pelo qual a estrutura da cadeia aberta dos carboidratos assume uma forma cíclica, quer dizer, uma forma fechada, ligada pela ligação do grupamento aldeído do primeiro carbono com a hidroxila do quinto, certo? Formando uma estrutura na forma de piranose, olha só aqui, certo? Então, o primeiro carbono ligando com a hidroxila do quinto, formando a estrutura semelhante a um anel piranosídeo. Ou também pode ser do primeiro carbono com a hidroxila do carbono 4, como nós estamos vendo, ó, 1, 2, 3, 4. Então, primeiro carbono com a hidroxila do carbono 4, formando uma estrutura do tipo furanose, que parece aqui com um anel furanosídico. Olha, se nós olharmos, parece bastante, ok? Então, esse novo grupamento aqui, ó, que formou pela ligação, né, o oxigênio está participando dessa ligação, como aqui também o oxigênio ele é o ligante, olha, está ligando ambos os carbonos, carbono 1 com carbono 5, esse novo grupo formado nós chamamos de grupo M-acetal. Então, isso aqui, ó, M-acetal, certo? E o processo na qual ocorre esse fechamento nós chamamos então de ciclinização. O nome já diz, né? Quando o carboidrato assume uma forma cíclica, certo? Tudo bem?
Qual é o mais comum, professor? Ele ciclinizar com o carbono 1 se ligando à hidroxila do carbono 5 ou o carbono 1 se ligando com a hidroxila do carbono 4? Gente, o mais comum é esse aqui. Tanto que 99% das formas em solução está do tipo piranose aqui, ok? Então, com essa estrutura aqui, certo? Por isso que nós mostramos aqui, olha, justamente a glicose na sua forma, desta forma aqui, ó, forma piranose. Lembrando que esse nome tem a ver com a semelhança entre esse anel formado com o anel piranosídico, ok? Então, 99% das formas da glicose em solução teria essa estrutura aqui. Tudo bem? Isso aqui só serviu para explicar por que a molécula se fecha e como ela se fecha, tá bom? Certo? Agora vamos ao que interessa. Classificação dos carboidratos, certo? Então, nós podemos classificar os carboidratos em monossacarídeos, quando nós temos uma unidade funcional dos carboidratos. Lembra que nós temos lá, nós já demos o exemplo da glicose e da frutose, né? Então, seriam unidades funcionais, quer dizer, o tijolinho, o bloco, que será utilizado para a construção dos sacarídeos maiores, ok? Sacarídeos tem a ver com o carboidrato, também está ligado aos carboidratos. Então, monossacarídeo seria um carboidrato que é formado apenas por um único tijolinho, ok? Seja a glicose, seja a frutose, seja a galactose, como nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, seria os monossacarídeos, quando eu tenho um único carboidrato. Agora, quando eu tenho um carboidrato ligado a outro carboidrato, dois carboidratos ligados, nós temos o disacarídeos. O nome já diz, né? Então, eu tenho um carboidrato ligado a um outro carboidrato. Pode ser até o mesmo, olha, como no exemplo aqui, olha. Vamos dizer que seria uma glicose ligada com uma glicose, seria um disacarídeo. Pode ser também com um outro carboidrato diferente. Olha, um exemplo aqui, imagina que eu tenho a glicose ligado à nossa querida galactose, por exemplo. Então, nós teríamos também um disacarídeo, ok? Certo? E oligosacarídeo é quando eu tenho de 3 a 10 unidades de carboidratos ligados entre si, certo? Só deu de desenhar 3 porque só tenho 2 mãos, certo? De 3 a 10, oligosacarídeo. E polissacarídeos? Polissacarídeos é quando eu tenho de 10 a mais, né? Mais de 10 unidades de glicose ligadas, unidades de carboidratos ligados entre si, ok? Unidades de carboidratos ligados entre si. Então, olha, os monossacarídeos, quais são as suas características? Primeiro, são os açúcares fundamentais. Eles não necessitam de alteração para serem absorvidos. Então, como eles são carboidratos livres, né? O monômero está livre, não é? Eles são absorvidos diretamente, não precisam passar por nenhum processo de alteração, não precisa ser quebrado para ser absorvido. Eles são simples, relativamente pequenos, solúveis em águas e não hidrolisáveis. Por quê? Porque eles já são a molécula base, né? O tijolinho que compõe os demais estruturas formadas por carboidratos. Propriedades: eles são solúveis em águas, insolúveis em solventes orgânicos, são brancos e cristalinos, a maioria com sabor doce, estão ligados à produção energética. Primeiro, nós vamos ver agora os principais. O nome genérico do monossacarídeo é dado com base no número de carbonos mais a terminação -ose, como nós já tínhamos visto, né? Certo? Podem ser classificados ainda em aldoses ou cetoses, dependendo do grupo aldeído ou cetona, respectivamente. Nós vimos também. Vamos aqui ao exemplo, olha só. Então, como que nós classificamos ou damos o nome genérico dos monossacarídeos? Então, nós
observamos a quantidade de carbonos, olha. Então, aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3, triose. Então, a glicerose, ou gliceraldeído, é uma triose. Então, o nome genérico dele seria triose, ok? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Então, eu tenho o quê? Uma tetrose. É só lembrar lá dos títulos da Copa do Mundo, né? Então, eu tenho aqui 4, então é tetra, né? Então, tetrose. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 é penta, né? Então, a lixose aqui poderia ser, o nome genérico dela seria uma pentose, ok? Certo? Em relação ao grupo, nós podemos classificar em aldoses ou cetoses, como nós já vimos, é observar aqui o grupamento aldeído, né? Se existe o grupamento aldeído, neste caso aqui, olha só, são todas com o grupamento aldeído, olha, certo? Todos esses. Você vê que há vários tipos de carboidratos, tá? Nós vamos falar só dos principais, mas existem vários tipos, tá bom? Pequenos e grandes, que nem a pseudoheptulose, olha que é bem grande, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptulose, né? Então, 7 carbonos, bastante grande, certo? Vamos estudar então as pentoses de importância fisiológica. Pentose, então, são carboidratos com 5 carbonos, né? Final ose. Pent vem de 5, né? Vou passar rápido porque aí nós vamos estudar aqui dentro das pentoses. Eu gostaria de chamar a atenção a ribose. Quando nós estivermos estudando lá os ácidos nucleicos, nós vamos ver que eles são formados por essa molécula de açúcar também, chamado de ribose. Olha, compõe os ácidos nucleicos. Também compõe coenzimas, como a NAD, certo? Uma outra também interessante é a arabinose, que está presente nas gomas vegetais, né? Nós vamos ver a arabinose também lá no segundo ano, quando nós estivermos fazendo corridas em gel de eletroforese, nós vamos ver que nós usamos isso aqui como malha do gel, mas é o que compõe as gomas, a arabinose, tá bom? Então essas são as pentoses de importância fisiológica. Agora vamos às hexoses. As hexoses, elas são importantes porque elas são as nossas principais bases para obtenção de energia, tá bom? Vamos estudar uma por uma a partir de agora, então não vou te citar aqui a tabela. As 3 principais hexoses e as que nós vamos estudar é a glicose, a frutose e a galactose. Gente, observe aqui, olha só. São 3... Olha, dá de aumentar e diminuir aqui o tamanho. São 3 carboidratos diferentes. Vamos notar, então, quais são as diferenças entre eles, né? Olha, primeiro, entre a glicose e a frutose. Qual seria a diferença entre a glicose e a frutose? Primeira diferença que nós vemos é aqui, né? Olha, a glicose é uma aldose, porque tem um grupamento aldeído, e a frutose é uma cetose, porque tem um grupamento cetona. Então, essa é a base da diferença entre a glicose e a frutose, ok? Agora, vamos ver a diferença entre a glicose e a galactose. Olha, ambas são aldoses, tá vendo? Os dois apresentam o grupamento aldeído. Ambas são do tipo destro, porque a hidroxila do penúltimo carbono, olha, também está para a mesma posição. Ora, então qual é a diferença entre a glicose e a galactose? Olha só qual é a diferença. Essa hidroxila aqui, certo? Enquanto a glicose ela tem a hidroxila do antepenúltimo carbono também para a direita,
A galactose tem a hidroxila do antepenúltimo carbono para a esquerda. Então, olha, está para a esquerda, enquanto aqui está para a direita. Essa seria a diferença química entre a glicose e a galactose. Agora vamos ver a diferença química entre a frutose e a galactose, certo? Entre essas duas aqui, entre a frutose e a galactose. Primeira diferença química que nós observamos é que a nossa querida frutose é uma cetose, porque tem um grupamento cetona, enquanto a galactose é um tipo aldose, certo? Então, aí já nós temos uma diferença química importante. Além disso, olha, claro que a hidroxila também, olha, está invertida, né? A penúltima, no caso, está para a direita, no caso da frutose, está para a direita, e a penúltima, no caso da nossa querida galactose, está para a esquerda. Então, essa seria a diferença química entre as duas, tá bom? Grupamento e a penúltima hidroxila, certo? Tudo bem? Façam isso aí, isso aqui é muito importante vocês saberem, hein? Deixa eu passar aqui. Eita! Agora que ficou bom, né? Espera aí, pessoal, espera aí que tem que tirar, tem que limpar tudo, né? Certo. Então, olha só. A glicose. Onde nós encontramos a glicose? Então, o nome dela é glicose, também é chamada de dextrose. Olha, esse D tem a ver com a isomeria dela, D, e esse final ose, né, quer dizer que é um carboidrato, né? Então, dextrose também é um nome dado à glicose. É a forma de açúcar que circula no sangue, é a principal combustível metabólico para os tecidos. No metabolismo humano, todos os açúcares são transformados em glicose e ela é encontrada onde? Em frutas, cana, beterraba, milhos e outros. É onde nós encontramos a glicose. Temos também a frutose, ou também chamada de levulose. É o açúcar presente lá nas frutas, certo? Por isso o nome. Também é presente na cana, na beterraba, no mel. Ela também é prontamente metabolizada via glicose ou por via direta. Então, essa é a nossa frutose. Certo? Estou indo rápido porque vocês têm um material aí, vocês conseguem ler com calma, dar pause na nossa aula e continuar depois de ter lido. A galactose. Veja, a galactose é o açúcar presente no leite de mamíferos. Ela vai estar junto, né, formando um disacarídeo chamado lactose, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Também é prontamente metabolizado pela via da glicose. Então, olha só, nós temos glicose, frutose, galactose, certo? De origens diferentes, mas extremamente energéticos e prontamente metabolizados para a produção de energia, tá certo? Agora, quando dois carboidratos se ligam, olha, aqui eu tenho um carboidrato e aqui eu tenho outro, quando eles se ligam, né, nós dizemos que ocorreu uma ligação chamada ligação glicosídica. Para que eles se ligam? Para formar aí os disacarídeos, os polissacarídeos, tá bom? Então, da mesma forma lá que os aminoácidos se ligam para formar proteínas, os carboidratos também se ligam para formar os disacarídeos e os polissacarídeos, certo? É uma ligação entre dois ou mais monossacarídeos em cadeia, é uma reação de condensação, quer dizer que vai formar água, que ocorre entre o grupamento N-acetal, certo? De um carbono, e um grupamento hidroxila do outro, geralmente entre o carbono 1 e o 4, ou o 1 e o 6. Olha, o grupamento M-acetal, ele está aqui, né? Ele está no carbono, está no nosso primeiro carbono, é esse grupamento aqui, ó. E aqui está o meu primeiro carbono. Ele vai ligar, geralmente,
o grupamento N-acetal do carbono 1, certo? Com a hidroxila lá do carbono 6, certo? Ou com a hidroxila do carbono 4. Um exemplo aqui embaixo, olha, o grupamento N-acetal se ligando com a hidroxila do carbono 4, formando assim a nossa querida ligação glicosídica. Então ela pode ocorrer do tipo 1,4, que é o grupamento N-acetal do carbono 1 se ligando à hidroxila do carbono 4, ou 1,6, que é o grupamento N-acetal do carbono 1 se ligando com a hidroxila do carbono 6, tá bom? E aí vai se ligando, formando assim o disacarídeo ou os polissacarídeos, certo? Disacarídeos, então, é formado pela junção de dois monossacarídeos por meio de ligação glicosídica. Quem são os nossos principais disacarídeos? A sacarose, que ela é formada pela glicose se ligando a uma frutose, olha. Então, nós temos uma glicose ligando-se a uma frutose, então os dois estão juntos, glicose ligada à frutose, nós chamamos de sacarose. E onde é que está a sacarose? Está lá na cana-de-açúcar, na beterraba, está aí na sua casa. Sabe esse açúcar que você está colocando no seu café? Na verdade, é sacarose. É um disacarídeo formado pela glicose e frutose. Veio lá da cana-de-açúcar, ok? Então, ela é obtida a partir da cana-de-açúcar, a sacarose, que é nada mais do que um disacarídeo formado por uma glicose ligada a uma frutose, ok? Aí eu tenho a sacarose, certo? Você tem aí pertinho da sua casa, na sua casa. A lactose também é um disacarídeo formado pela glicose e pela galactose. Lembra lá do monossacarídeo chamado galactose? Quando a galactose, a glicose se liga à galactose, nós temos um disacarídeo que nós chamamos de lactose, ok? Onde é que ele está? No leite, certo? No leite dos animais, também no leite humano, é rico em lactose, certo? Então, a lactose é formada então, pela glicose e pela galactose. E ainda nós temos aqui, olha, a maltose, que é a ligação entre uma glicose com outra glicose. Nós encontramos a maltose principalmente em cereais, como o malte, por isso o nome maltose, ok? O malte, ele é um cereal rico em maltose, que é formado por uma glicose mais uma glicose, né? E esse malte, geralmente, ele é utilizado na biotecnologia para a produção de cerveja. Então, as leveduras elas vão fermentar esse malte, né? Vai extrair dali a glicose, vai produzir etanol a partir dessa glicose, né? E desta forma vai produzir o teor alcoólico da cerveja também e participar da caracterização do aroma da cerveja também. Então, ó, maltose é o açúcar que tem no malte, não é? E, consequentemente, obviamente, que vai ter na cerveja esse açúcar também, ok? Certo? Porque a cerveja leva malte na sua produção. Então, esses são os 3 disacarídeos de importância, de maior importância, tá bom? Professor, é difícil saber esses nomes. Primeiro, quando se trata de disacarídeos, sempre saiba que um dos dois é uma glicose. Então, você já acertou metade da questão. Então, a sacarose é composta por quê? Você já fala logo, glicose. Agora, glicose mais quem? Peraí, sacarose não vem da cana-de-açúcar? Então, e açúcar? Ah, então, glicose mais frutose. Eu tenho a sacarose, certo? Agora, vamos ver a lactose. Primeiro, eu sei que vai ter glicose, né? Tem glicose, lactose. Qual é o outro monossacarídeo que tem no leite? Ah, então a galactose. Então, fácil. A lactose é formada pela glicose mais a galactose. Maltose. Poxa, não tem aí um disacarídeo chamado
sei lá, malte, né? O malte é o cereal. Então, é glicose mais glicose, formando assim um malte, tá bom? Então, é muito fácil saber. Bom, agora nós temos os polissacarídeos, que são açúcares múltiplos, que são ricos em carboidratos, uma quantidade muito grande de carboidratos, tá bom? Eles têm função estrutural, armazenamento e reserva, certo? Então, olha só, eles como fonte de energia, nós temos o amido e o glicogênio. Como estruturais, temos a celulose, a quitina e o peptídeo glicano, certo? Então, agora nós estamos falando dos polissacarídeos, estruturas grandes, acima de 10 carboidratos ligados entre si. Eles podem ser para fonte de energia ou para estruturas. Primeiro, como fonte de energias, nós temos aí o amido, né? Ele é um polímero formado de glicose. Então, são várias moléculas de glicose formando aí o amido, certo? Onde nós encontramos o amido? Principalmente aqui, olha só, em cereais, nas raízes, nós temos bastante amido. Então, geralmente nos grãos, né, nas sementes e nas raízes, nós encontramos bastante amido. É a forma que a planta tem de armazenar a sua glicose. Então, é o armazenamento de glicose nas plantas, ok? E, obviamente, nós obtemos aí a glicose quando nós nos alimentamos desses alimentos. Então, por isso que agora você entende quando o médico fala, no macarrão, no arroz tem muita glicose. Por quê? Porque são ricos em amido. E o amido é um composto formado, uma estrutura complexa formada por várias moléculas de glicose, certo? Então, isso seria o amido. Aqui nós temos a estrutura que o amido pode compor. Vocês podem ver aí na apostila, certo? O amido, ele é sintetizado, né, claro, lá no cloroplasto, aonde ocorre a síntese dos carboidratos, não é? Então, com a síntese dos carboidratos, né, no caso da glicose, a glicose já vai sendo convertida em amido para ser armazenada, então, principalmente nas sementes e também nas raízes da planta, ok? Glicose produzida pela fotossíntese nas plantas será convertida em amido, né? Vai ocorrer ligações glicosídicas para formar o amido e o amido vai ser armazenado aí dentro principalmente das raízes e das sementes da planta, ok? Olha, nós temos aqui, os animais possuem a amilase salivar e a amilase pancreática. Por que eu trouxe isso aqui? Porque os carboidratos, eles são o nosso único alimento que nós começamos a metabolização dele, a quebra na boca, né? Os outros, por exemplo, as proteínas, quando nós nos alimentamos de proteína, aqui na boca nós fazemos a maceração, né? A quebra da carne em pedaços menores. Quando chega no estômago, o ácido, o suco gástrico, né? O ácido clorídrico, ele irá fazer também a degradação, né, das fibras que compõem ali o tecido muscular, não é? Mas aqui, no caso dos açúcares, a degradação já começa na boca. Então, as nossas glândulas salivares produzem amilase salivar, que é uma enzima, ok? E essa enzima, ela começa a quebrar o amido na boca, né? Então, é bem natural quando nós estamos com bastante fome e lembramos daquele bolo de chocolate com calda por cima, porque quem gosta de chocolate, né? Com calda por cima, na hora nós sentimos aqui a boca salivando, né? Então, ali naquela saliva tem uma enzima chamada amilase salivar que vai quebrar o amido que está presente ali no bolo, porque o bolo é feito de trigo, consequentemente o trigo é um cereal rico em amido,
ok? Então é muito interessante isso, saber que o metabolismo dos carboidratos começa já na boca. Nós começamos a quebrar e fazer a digestão, né? A quebra enzimática na própria boca a partir da amilase salivar. Certo? Agora, olha só, nós temos os amidos para as plantas e nos animais, a forma de armazenar a glicose é na forma de glicogênio. Então, veja, o glicogênio é até muito parecido com o amido, ele é uma cadeia de glicose. Olha, cada bolinha dessa daqui é uma molécula de glicose, certo? Então, é uma cadeia de glicose que forma o glicogênio nos animais, certo? Aqui nós temos, olha, a via de síntese do glicogênio, tá certo? Não é simples, ok? A glicose, ela chega nas células, principalmente, claro, no fígado, e lá ela vai sofrer, então, uma ação da glicoquinase, uma enzima, que vai transformar a glicose em glicose 6-fosfato, adicionar um grupamento fosfato no carbono 6, à custa do gasto de um ATP. Depois, a glicose 6-fosfato, ela passa por uma reação com a enzima fosfoglicomutase, que vai pegar o fosfato do carbono 6 e transferir para o carbono 1, formando a glicose 1-fosfato. Depois, a UDP-glicose pirofosforilato fosforilase vai adicionar uma molécula de UDP nesta glicose e depois essa UDP-glicose, a partir da glicogênio citase, será utilizada para a formação do glicogênio, isto é, vai ocorrer aqui as ligações glicosídicas para formar as cadeias de glicogênio. Professor, por que o senhor está falando disso agora? Para vocês entenderem a dimensão, a quantidade de enzimas necessárias para formar o glicogênio, tá certo? Então não é simples assim, ó. Nós contamos com 1, 2, 3, 4, ainda temos as enzimas de ramificação, 5 enzimas para que nós possamos pegar a glicose e transformar em glicogênio, principalmente no fígado, ok? Então, olha, principalmente no fígado, nós pegamos glicose, transformamos em glicogênio e armazenamos. Por que nós armazenamos glicose no fígado? Porque a glicose é a nossa fonte principal para obtenção de energia e é a nossa fonte mais simples. E existem alguns órgãos que requerem uma quantidade grande de glicose, principalmente o cérebro, não é? Ele é o maior, ele é o órgão que mais utiliza glicose no nosso corpo. Ele requer bastante glicose para o seu funcionamento. Então, o fígado ele armazena uma quantidade de açúcar que nós obtemos na alimentação, justamente para que no momento de jejum nós tenhamos aí glicose suficiente para manter as funções, principalmente do cérebro, considerando que o nosso sistema nervoso central ele utiliza prioritariamente glicose como fonte para obtenção de energia, certo? Nós temos também glicose armazenada na forma de glicogênio lá nos músculos, mas aí é para o uso próprio do músculo, ok? O músculo requer bastante energia, principalmente na situação de escape e fuga, né, dos animais. Dessa forma, eles têm uma reserva de glicose lá. Olha, para a gente ter ideia da quantidade, o glicogênio no fígado hepático, quer dizer, vem de hepatócitos, que são as células do fígado, tá? Então, glicogênio hepático, glicogênio do fígado. Porcentagem do tecido, 5% do fígado é de glicogênio, certo? Então, imagina que um peso do fígado, um peso de um adulto, de um fígado de uma pessoa adulta, é 1,8 quilos, bem grande, né? Um dos maiores órgãos. E então, olha, corresponde a 90 gramas. Então, um fígado de adultos tem 90 gramas de glicose na forma de glicogênio, né? Agora, isso explica também quando nós nos alimentamos de fígado de animais, e aí nós deixamos um tempo maior lá na frigideira, né? Fazendo aí o fígado na frigideira com cebola, e aí fica doce. Por quê?
Porque você deixou o tempo suficiente para que a temperatura quebrasse o glicogênio e liberasse glicose. Então você pode observar, se você esquece o fígado lá na frigideira, ele vai ficar doce, forma um melado, né? Muito doce. Por quê? Porque é um alimento rico em glicose armazenado na forma de glicogênio, tá certo? Olha, no músculo, nós temos 0,7% do peso tecidual. Uma pessoa aí adulta tem 35 kg de músculo, então teria aí 245 gramas de açúcar, totalizando aí todo o açúcar do músculo, ok? Como eu disse, olha só, quando nós temos glicose, certo? Nós já estudamos isso lá nas aulas de peptídeos de importância fisiológica, né? Falamos sobre insulina e glucagon. Olha, quando nós temos açúcar no estado alimentado, a insulina ela vai estimular o fígado a transformar a glicose em glicogênio. Então, a insulina ela coloca a glicose para dentro das células, também do fígado, e aí estimula o fígado a pegar essa glicose e transformar em glicogênio. Armazena, está dizendo para o fígado, armazene. Quando nós estamos no estado de jejum, quando nós estamos há algumas horas sem se alimentar, aí o outro hormônio que vai funcionar, né? O glucagon, e aí ele vai dar outra mensagem para o fígado. Ele diz, olha, quebre o glicogênio, libere a glicose para atender às demandas dos demais tecidos, principalmente o sistema nervoso central e também o músculo, ok? Então, quando nós estamos em jejum, o fígado está mantendo o nível de glicose no sangue para que haja glicose nos tecidos, principalmente do cérebro e também do músculo. Quem age no fígado para que ele libere a glicose é o glucagon, vai estimular a quebra do glicogênio para liberação da glicose na corrente sanguínea para atender às demandas dos tecidos, ok? Certo? Então esse seria o glicogênio, que é uma forma de armazenamento de glicose em animais, certo? Nós temos também agora sobre polissacarídeos estruturais, nós temos a celulose, que é um polissacarídeo estrutural, vai formar a estrutura física das plantas, ok? Ela é o principal componente estrutural das plantas, principalmente da madeira e de plantas fibrosas, né? Então, todo mundo que tem uma madeira aí em casa está vendo celulose, certo? E ela é formada por homopolissacarídeos de glicose, certo? Só que as ligações aqui, olha, é do tipo 1,4, certo? Então, é o N-acetal do carbono 1 com a hidroxila do carbono 4. É assim que é formada a celulose, certo? Veja, os animais eles não possuem enzimas celulases que atacam as ligações do tipo beta, essas ligações 1,4 aqui do tipo beta. Por isso que nós não nos alimentamos de madeira, né? Agora o cupim, olha só a carinha dele aqui de malvado, ó. Ele está comendo madeira. Literalmente o cupim ele rói, ele come madeira. Mas por quê? Porque eles possuem lá no seu intestino, acredite, o cupim tem intestino, lá no seu intestino ele possui, né, bactérias que vão quebrar essas ligações. Então, na verdade, o que o cupim faz? O cupim ele vai roer a madeira, vai extrair a celulose da madeira, vai chegar no seu trato intestinal e lá vai ter bactérias que quebram essa celulose, liberando a glicose. E aí sim o cupim se alimenta dessa celulose. A mesma coisa os animais ruminantes aqui, como o cavalo, o boi, não é? O elefante, todos os animais que se alimentam aí de graminhas, né? Veja, eles também não possuem essas enzimas celulases que quebram ligação beta, né? Mas possuem bactérias no seu trato gastrointestinal que conseguem quebrar essas ligações, liberando assim a glicose necessária para os animais. Que interessante isso, né? Então, muito bacana
como esses insetos e também esses animais conseguem se alimentar de celulose, enquanto nós não conseguimos, né? Quando nós comemos aí, obviamente, sai no outro dia, né? Um outro exemplo de polissacarídeo de importância estrutural é a quitina. Ela é formada também por ligações glicosídicas, beta, do tipo 1,4, só que o carboidrato que forma a quitina é outro, olha só. É a N-acetil-beta-D-glicosamina. Professor, a gente nem viu esse carboidrato. Como eu disse para vocês, existe uma infinidade, né? Bastante carboidratos, nós só falamos dos importantes no ponto de vista fisiológico. Mas existe o N-acetil-beta-D-glicosamina, que forma aí a quitina, que vai conferir uma barreira física para alguns animais e alguns insetos, não é? Por exemplo, aqui a nossa querida barata, né? A barata, ela tem um exoesqueleto, quer dizer, um esqueleto externo. E esse esqueleto externo, ele é formado por quitina. Por isso que eu falei lá no começo da aula, né? A barata, ela não morre na primeira pancada que você dá nela, porque ela possui sim um esqueleto externo, que protege ela de danos físicos, né? Claro que há um certo grau. Nós temos também os artrópodes aí também, outros artrópodes, como os caranguejos, não é? A própria lagosta. Para você poder quebrar uma lagosta dessa, você tem que ferver ela primeiro. Existe um instrumento próprio para quebrar a lagosta, para você ter ideia como é rígido o exoesqueleto desses artrópodes, porque eles são ricos em um polissacarídeo chamado quitina. Veja como é interessante, né? Açúcares, carboidratos que conferem um esqueleto aqui, uma armadura para esses animais, certo? Existe ainda um outro polissacarídeo de importância que vai conferir proteção, barreira física, neste caso agora para as bactérias. Esse é o peptídeo glicano, né? Então ele é formado por proteínas e carboidratos, não é? Em ligação, e os carboidratos, eles são formados aí, os polissacarídeos que compõem o peptídeo glicano é formado de N-acetilglicosamina e N-acetilmurânico, fazendo ligações beta-1,4. Então, N-acetilglicosamina e o N-acetilmurânico vão se ligar, formando aí uma barreira, né? Uma proteção em bactérias, principalmente nas gram-positivas, que nós chamamos bactérias que possuem aí uma parede celular grande de peptídeo glicano. Olha só, essa aqui é a estrutura, aqui é a membrana celular da bactéria e aqui é a estrutura do peptídeo glicano. Olha só, uma parede bem grande de peptídeo glicano, isso nas gram-positivas. As gram-negativas possuem peptídeo glicano, mas em uma quantidade menor. Nós conseguimos defini-las a partir de uma coloração chamada coloração de Gram, né? Então nós conseguimos corar essas bactérias, não é? No laboratório, e aí nós determinamos quem é positiva de quem é negativa, ok? Uma coisa interessante, olha, que a penicilina, que é aquele antibiótico que vocês já estudaram lá na introdução à biotecnologia, ela é um antibiótico que vai agir sobre uma enzima chamada transpeptidase, que é justamente uma enzima responsável por fazer a manutenção aqui do peptídeo glicano. Então, a penicilina ela vai agir sobre a enzima que faz a manutenção da parede celular. Então, inibe essa enzima, não há manutenção na parede, a parede fica frágil e é rompida aí pela pressão osmótica. Então vejam, a penicilina, um antibiótico, vai agir sobre a membrana de bactérias, sobretudo bactérias gram-positivas. Que interessante, né? Existem também, olha, a lisozima, que é uma enzima
que tem alguns vírus que infectam bactérias, acredite, as bactérias também são infectadas por vírus próprios para bactérias, né? Então, a lisozima, olha, é uma forma que esses vírus têm de romper a parede bacteriana, né? A partir, então, da quebra das ligações glicosídicas do tipo 1,4. Interessante, né? Então, um antibiótico que age sobre a parede bacteriana e também o vírus utilizando aí uma enzima para quebrar a parede bacteriana. Tá certo? Em relação à digestão dos carboidratos, como eu disse, começa na boca, não é? Lá no pâncreas, começa na boca, né? Passa pelo estômago e lá no intestino, principalmente no intestino delgado, né? Nós temos aí a obtenção, então, dos monossacarídeos e dos disacarídeos. Aí nós temos aqui o passo a passo dessa digestão. Eu quero que vocês estudem em casa, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem tirar conosco, né? Algumas curiosidades em relação aos carboidratos. Olha, a rapadura tem 90% de carboidratos, sendo 80% de sacarose, a rapadura de cana-de-açúcar. Então, a sacarose é uma glicose mais uma frutose e é a principal matéria que tem ali na rapadura, é praticamente só açúcar. Por isso que é muito nutritivo. Os carboidratos da nossa dieta são oriundos de alimentos vegetais, à exceção da lactose. Veja, todos os outros nós obtemos de origem vegetal, à exceção da lactose que vem do leite. Ah, professor, mas o senhor disse que no fígado tem açúcar. E o animal comeu o quê? Comeu vegetal. Então, em última análise, a origem é sempre vegetal, à exceção do leite, que aí nós temos a partir, à exceção da lactose, que aí nós temos a partir do leite, certo? Mais da metade do carbono orgânico, olha essa informação que interessante, mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenado em apenas 2 moléculas de carboidratos, chamado amido e celulose. Por isso que os seres vivos são chamados seres de carbono, não é? Porque nós fixamos, o carbono é o nosso principal elemento, como nós já falamos nas nossas aulas iniciais, e praticamente está envolvido em todas as reações químicas, bioquímicas para a manutenção da vida neste planeta, sendo até mais que a metade do carbono orgânico está em apenas 2 tipos de carboidratos, polissacarídeos, o amido nas plantas e a celulose também nas plantas, ok? A carência de carboidratos vai levar a fraquezas, tremores, mãos frias, tonturas. Sabe quando você está em um jejum, né, não se alimentou, não tomou café, começa a se tremer durante a aula, é por conta da falta aí do carboidrato, ok? E o excesso pode levar, então, não é, ao acúmulo, principalmente de gordura. Lembrando que os carboidratos também podem ser transformados em gordura, ok? Existe um teste para determinar a quantidade de açúcar no sangue, chamado determinação da taxa de glicose ou glicemia sanguínea, né? Glicemia capilar, nós chamamos assim, não é? É feito a partir de tiras, não é? Onde é colocado uma gota do sangue do paciente e em seguida levado a esse equipamento que vai avaliar a quantidade de glicose na corrente sanguínea daquele paciente, ok? Níveis normais é de 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue do paciente, ok? Acima de 99 já é uma predição que o paciente pode ser diabético ou está evoluindo para diabetes, e abaixo quer dizer que ele não está tendo uma alimentação adequada com a quantidade de glicose necessária, ok? Lembrando que esse é um exame apenas de rastreio. Uma vez que o valor dá muito acima de 99, por exemplo, 200 miligramas por decilitro, aí é feito um outro tipo de exame, aí já a partir de sangue arterial ou venoso, não é? Para verificar a capacidade do organismo
de extrair glicose do alimento e também a quantidade dessa glicose no sangue, tá bom? Hiperglicemia, como eu disse, muita glicose, está relacionados a diabetes, certo? E essas são as referências da nossa aula. Aqui embaixo vai haver também um questionário, um estudo dirigido. Não tem valor, não tem critério avaliativo a princípio esse estudo dirigido, mas é importante vocês fazerem para que vocês estejam se preparando para a prova. O que eu recomendo? Eu recomendo vocês assistirem a aula e dando pause na aula e já respondendo o estudo dirigido que está aqui embaixo, tá bom? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!